para estar aqui nessa noite. E Deus com certeza vai recompensar a sua fé. Amém? Porque Ele sempre recompensa, Ele sempre responde a nossa fé. Amém? Às vezes a gente faz algumas coisas nessa vida, a gente vem às vezes para a casa do Senhor com uma dificuldade, enfrentando a nossa carne, não é? Contrariando a esperança, às vezes combatendo a incredulidade, às vezes que bate na nossa vida. Mas Deus Ele não fica sem responder. Cada atitude que a gente tem de fé, cada passo que a gente dá de fé, Deus, Ele responde. Deus tem um compromisso com a sua palavra, Deus tem um compromisso. E a palavra diz que quando a gente se aproxima dEle com fé, a gente tem que acreditar que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Segundo a Reis, lá no Velho Testamento. Segundo a Reis, capítulo 6. Antes de Crônicas, né? Antes de Salmos. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 24 em diante. O texto fala de cerco. O título, não é, do texto diz: cerco e fome em Samaria. Amém? Cerco e fome em Samaria. Isso. E aqui, não é? Esse cerco era em torno de uma cidade do povo de Deus. Não é? Samaria era uma cidade de um povo que servia a Deus. Talvez você pode estar vivendo um cerco na tua vida nessa noite. E Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Deus tem resposta para qualquer cerco que possa vir contra a nossa vida. E eu espero que Deus responda para você nessa noite com essa palavra. Amém? Diz assim: depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Amém, irmãos? A situação ficou muito crítica. A situação ficou, não é, terrível contra aquele povo, não é? Qualquer alimento estava valendo muito dinheiro. Amém? Era peso de ouro. O ponto que chegou esse cerco em Samaria, irmãos, não é, qualquer alimento se tornou, não é, chegou a preço de ouro. Amém, irmãos? Imagina o que é isso. E às vezes você está reclamando do tomate aí, né? Que está 5, está 6 reais o quilo. Feijão. Mas aqui, irmãos, era preço de ouro. As pessoas estavam trocando ouro e prata por um pouquinho de alimento, porque a morte bateu a porta dessa cidade. Amém? Amém, irmãos? E aí diz: passando o rei de Israel pelo muro, né, andando pelo muro, o rei, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei meu senhor. Respondeu o rei: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o seu filho.
Então cozemos o meu filho e o comemos. Amém, irmãos? Aqui é esse ponto que chegou esse cerco aqui nessa cidade, a ponto de alguém, não é, pegar o seu filho morto e comer. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. E ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Porque certamente aqui o rei, não é, estava num jejum também, né? Estava, não é? Esse era um voto de humilhação. A pessoa se vestia de roupa de saco. Era uma humilhação pública, não é? Que ela fazia para se humilhar diante de Deus, para achar favor diante de Deus. E até o rei estava se vestindo de saco por baixo das suas vestes. Esse era o ponto que chegou a esse cerco nessa cidade. E aí o rei, depois de ver essa situação, né, quando a situação daquele cerco, daquela calamidade, chegou naquele ponto de alguém vender, de alguém matar o filho para comer, o rei fica indignado. E diz o rei: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, aqui o profeta, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro desceu a ele. Disse o rei, essa era a mensagem: este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ou seja, o profeta está dizendo: amanhã as coisas vão voltar ao normal nessa cidade. Amanhã vai ter comida para todo mundo. Amanhã todo mundo vai poder comprar um pouco de alimento. Essa é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? O rei estava indignado porque ele achou que o profeta estava mentindo. Porque o rei entendeu que Deus é que estava permitindo aquele cerco contra aquela cidade. Mas ele achou que o profeta estava mentindo. E o rei, quando viu uma mãe matando, comendo o filho, não é, uma da outra, o rei se indignou contra o profeta. Mas ele não sabia que Deus, não tinha perdido o controle. Ele não sabia os planos de Deus. Então ele se volta contra o profeta e diz: hoje a cabeça de Eliseu não fica mais sobre os seus ombros. E manda o seu mensageiro para dizer isso. Mas como Deus estava guardando a vida do seu profeta, ele deu a resposta. Ele veio com a resposta, porque era necessário que tudo isso acontecesse para Deus, porque Deus queria tratar e que aquele povo chegasse a essa experiência. Amém, irmãos? Com certeza esse povo havia feito o que era mal aos olhos do Senhor e trouxe consequências sobre a sua vida. E Deus estava tratando aqui com o seu povo. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que há um propósito para as nossas lutas, que há propósito para tudo aquilo que a gente passa sobre essa terra. Amém?
Então entenda o propósito da luta que você está passando, e você vai ver a provisão sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? E aí, continua aqui a história. Quando o profeta diz isso, provavelmente o mensageiro do rei, não sei se era esse capitão, talvez fosse, não é? O capitão em cujo braço, no 2, o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém? Porque de novo aqui, não é? Uma outra pessoa com olhos naturais responde: como pode Deus fazer uma coisa dessa? Arrumar comida para tanta gente, se a gente todo esse tempo a gente não plantou, a gente não tem mais recurso, como que vai ter comida farta aqui amanhã a essa hora? Então ele duvida daquela palavra. Então o profeta diz mais uma coisa: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém, irmãos? Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, de uma das lições que a gente precisa tirar desse texto aqui. Ninguém sai vivo do cerco, ninguém sai vivo de uma luta, de uma calamidade, se desistir de crer. Não desista de crer, meu irmão. Ninguém sai vivo de uma calamidade, ninguém sai vivo de um cerco, quando Deus é que está promovendo esse cerco. Se você não continuar crendo, você pode não sair vivo dessa luta. Se é Deus que está te provando, se é Deus que está, não é, trabalhando para forjar o teu caráter, para que você se humilhe, se arrependa, irmãos, continue crendo, continue, não duvide, para que você tenha a sua vida preservada. Amém? Aí diz assim, continuando: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Amém, irmãos? Porque se não tinha comida para quem estava dentro da cidade, que estava cerrada, que estava fechada, trancada, quanto mais para quem estava do lado de fora, né? Para os leprosos. Primeiro a comida era para quem estava dentro da cidade. Os leprosos comiam daquilo que sobrava. Se não estava sobrando para quem estava dentro da cidade, o que tinha para os leprosos comerem? Não tinha mais nada. Então eles tomam essa decisão: para que nós vamos ficar aqui? Se a gente entrar para dentro da cidade, não tem comida, a gente vai morrer também. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então vamos na direção dos sírios, que estão fazendo cerco contra a cidade, e vamos nos render, e vamos chegar diante deles. Quem sabe eles podem, a gente pode achar misericórdia diante deles, e eles podem nos dar alguma coisa para comer. Mas se eles não nos derem, e se eles nos matarem, então somente morreremos. Porque naquele ponto que estava, irmão, morrer era só mais uma questão de tempo. Amém? Nesse ponto que chegou esse cerco aqui, nessa cidade. Aí então eles levantam-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios. E chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém. Não tinha mais sírios ali no arraial da cidade, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram
e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. E chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. Assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram: fomos ao arraial dos Sírios, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram a nova e anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabem muito bem que estamos esfomeados, né? De modo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu: tomem-se 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro. A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. E assim tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e objetos dos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã a estas horas haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Amém, irmãos? Amém? Vamos tirar para nós também nessa noite uma lição daquilo que Deus fez contra esse povo. Amém? Amém, irmãos? Porque em medidas diferentes, talvez você esteja passando também por alguma situação difícil. Amém, irmãos? Vamos entender aqui o trabalhar de Deus. É preciso entender o trabalhar de Deus na nossa adversidade. Amém? Deus trabalha na esfera de nação, Deus trabalha na esfera de governo e liderança, né? Deus trabalhou com o rei, Deus trabalhou com o profeta. Essa aprovação aqui, irmãos, mexeu com todo mundo. Amém? Amém? Ninguém ficou de fora dessa luta aqui. Ninguém ficou preservado, nem o profeta de Deus ficou, não é? Ficou livre dessa aprovação. A cabeça dele ficou à beira de ser, né? De ser cortada. Não é? Todo mundo, não é? Todo mundo estava dentro desse trabalhar de Deus aqui, diante desse cerco. Amém, irmãos? E a gente viu aqui a impotência do rei, quando ele diz para aquela mulher, não é? Se o Senhor não te acode, como eu vou te acudir? Amém, irmãos? Então tem horas, quando o cerco, nós estamos diante de um cerco, irmão, nós temos que olhar para Deus. Amém? Como o salmista diz, né, no Salmo 121,
eu olho para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Amém, irmãos? A gente não pode perder o Senhor de vista. Nós temos que entender que na hora da luta a gente tem que olhar para cima, tem que olhar para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então, a impotência do rei, a dependência do profeta, irmãos, porque a resposta, apesar do rei achar que o profeta estava inventando as coisas, o profeta estava na total dependência de Deus, porque a resposta veio, não é? Deus deu a resposta na hora que o rei se indignou e falou: vou matar o profeta hoje. Mas Deus deu a resposta para o profeta, que estava lá, reunido com os anciãos. Não deixou de buscar Deus, não deixou de orar, com certeza estavam orando, buscando a Deus. E isso é o que nós temos que fazer na hora da luta, irmãos. Nós temos que buscar Deus, nós temos que dobrar nosso joelho, nós temos que buscar a palavra de Deus. E por isso que não faltou a resposta do alto, não faltou a revelação, não faltou do Espírito de Deus sobre o profeta, porque na hora certa veio a resposta. Então ele diz: assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Não inventou qualquer coisa, não tinha mais como deter o rei naquela hora, a não ser uma palavra realmente que viesse de Deus. Só uma palavra vinda do alto realmente poderia deter o rei naquele momento. Ele não escaparia se ele não tivesse a resposta de Deus. Mas ele diz: assim diz o Senhor. Amanhã, ele não falou daqui um mês, amanhã por estas horas vocês vão ver, vai ter alimento na entrada dessa cidade. Amém, irmãos? O profeta foi preservado porque ele ficou o tempo todo na dependência do Senhor. E todos que ficaram na dependência de Deus nessa cidade, irmãos, não pereceram. Amém? Amém, irmãos? Depois Deus trata com as mulheres, Deus tratou com os leprosos. E na hora da prova, irmãos, na hora do cerco, na hora da calamidade, não é? O que a gente tem que fazer realmente é subjugar a nossa carne e andar pelo Espírito. Os leprosos, eles não ficaram, não se detiveram, não é? Eles não ficaram presos ao medo. E agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos lá na direção dos sírios. Certamente nós vamos morrer. Mas eles não estavam mais na carne. A carne não tinha mais voz para aqueles leprosos, irmãos. Eles puderam tomar uma decisão pelo Espírito. E aliás, eles foram usados por Deus para trazer aquelas boas novas. Todo aquele mover de Deus, irmãos, começou ali também através daqueles leprosos que foram os portadores das boas novas para aquela cidade. Então, irmãos, no meio da calamidade, nós temos que silenciar a voz da nossa carne, nossa vontade, nossos desejos e os nossos medos. Temos que deixar os nossos medos, porque se a gente quer andar pela fé, a gente tem que deixar o medo. Amém, irmãos? A carne subjugada, o espírito é forte, e o espírito forte vence o medo. Os leprosos não temeram a morte, porque uma coisa é você morrer, não é? É você morrer por falta de opção. Mas você ir na direção da morte, né? Aí você precisa realmente ter uma ousadia, você precisa realmente ir pela fé. E foi o que eles fizeram. Eles foram obedientes, não é? Eles obedeceram a voz de Deus, porque certamente o Espírito falou com eles para que eles fossem na direção dos sírios. Amém, irmãos?
Essa é uma lição. No meio da calamidade, no meio da sua luta, no meio do seu cerco, silencia a voz da carne, não dê ouvidos para a sua carne, não dê ouvidos para os seus desejos, para os seus pensamentos naturais, porque todo mundo que pensou de uma forma natural aqui, não é? Como aquele capitão que duvidou da palavra de Deus, ele morreu. Amém, irmãos? Então, não dê ouvidos, não silencie a voz da sua carne. Se você quer sair vencedor no meio dessa luta, ouça a voz do Espírito, ande pelo Espírito. Amém? Amém, irmãos? Deus trabalhou, como eu disse aqui, né, em todas as esferas, pessoal, dos leprosos. Deus tratou com aquele capitão, não é? E Deus tratou até com o inimigo, porque o inimigo já estava achando, os sírios já estavam achando que a vitória já estava certa, né? Os inimigos estavam dando como certa aquela vitória. Mas quando Deus trabalha, irmãos, Deus trabalha, envolve todo mundo. Deus coloca todo mundo. Na verdade, o inimigo também estava no cerco de Deus. Eles estavam achando que eles estavam cercando a cidade, mas na verdade Deus é que estava cercando tudo aquilo. Deus é que estava no controle de tudo aquilo. Amém? Então, no meio do cerco, irmãos, dependa de Deus. No meio da tua luta, dependa de Deus. No meio da tua luta, olhe para Deus. Amém? Porque você vai entender que Ele está no controle. Você não vai perder a esperança. Você não vai entregar os pontos, não vai começar a falar pela sua carne, mas vai olhar para Deus e saber que é Deus que está no controle, e Ele é poderoso para trazer a resposta. Ele é poderoso para trazer o alimento que está faltando, não é? O que está faltando na tua vida. Amém? Mais uma lição, irmãos. No meio do cerco, tome uma atitude. Como os leprosos, vamos tomar uma atitude. Não vamos mais ficar aqui não, vamos tomar uma atitude. Nós temos que caminhar. Amém, irmãos? A fé não para, a fé não entrega os pontos, a fé não se detém, a fé continua caminhando. E foi o que aqueles leprosos fizeram. Eles continuaram caminhando, eles continuaram crendo, e foram na direção do milagre, porque Deus tinha feito um grande vento, um grande ruído naquele arraial dos sírios. Amém, irmãos? Eu creio que esse é o vento do Espírito Santo. É só o vento do Espírito Santo que pode livrar a gente dos nossos males, que pode livrar a gente dos nossos inimigos, irmãos. Quando Deus sopra do Espírito dele, irmãos, não fica nenhum inimigo de pé. Todos fogem. E foi isso que Deus fez. Deus mandou um vento, Deus mandou um ruído tão forte no meio daquele arraial, que todo aquele exército, que era um exército poderoso, irmãos, eles fugiram. Tamanho era o barulho que Deus fez no meio daquele arraial. E assim também é o barulho que Deus faz, não é? Quando a gente é fiel, quando a gente é obediente, e Deus faz os nossos inimigos se espantarem, Deus faz os nossos inimigos fugirem diante de nós. Quando nós somos fiéis, quando nós somos obedientes. Amém? E é isso que Deus fez, não é? Deus fez um grande mover, um grande milagre. Deus não destruiu aquela cidade, irmãos, porque com certeza tinha muita gente orando ali, tinha muita gente que se arrependeu ali. Se não tivesse havido um arrependimento, aquela cidade seria destruída, aquela cidade não teria sido poupada. Como Nínive, lembra? Que o profeta Jonas foi lá para falar: em 40 dias essa cidade vai ser destruída. E eu creio que essa cidade não escaparia também, irmãos, se não tivesse se humilhado, se não tivesse, desde o rei, né, se humilhado e se arrependido dos seus pecados. Amém? Então Deus trouxe livramento sobre aquela cidade por causa do arrependimento.
porque houve, não é? Porque eles se humilharam diante do Senhor. Amém, irmãos? 1 Coríntios 10, 13, não precisa abrir, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a podeis, ou para que possais suportar. Por isso que eu disse que a gente precisa continuar crendo. Se a gente quer sair vivo do cerco que está contra a nossa vida, irmãos, nós precisamos continuar crendo. Que a própria palavra aqui também está dizendo isso. Para que você possa suportar a prova, você precisa continuar crendo em Deus, que Ele não dá luta maior do que a gente pode suportar, e juntamente com a luta Ele dá o escape. Foi o que Ele fez aqui com o seu povo. Deus dá o escape para aqueles que o temem. Deus dá sempre o escape, irmãos, para aqueles que creem, para aqueles que continuam crendo, para aqueles que continuam declarando a palavra dEle. E você não vai sucumbir, você vai suportar, porque junto com a prova Deus dá o escape. E o escape, irmãos, não é só o livramento, é o que precede o livramento. É a força que Deus vai te dando, é a direção que Deus vai te dando, é para onde Deus vai te levando até chegar a hora do escape, do livramento. Isso fala da proteção de Deus. Isso fala da unção de Deus para a gente suportar a luta. Amém, irmãos? Como a pastora Elisa falou uma vez aqui, que acho que não sei se foi aqui, mas falou para a gente uma vez, que uma vez ela fez um jejum, acho que de 20 dias, 30 dias, e ela achou que era ela que tinha feito o jejum na força dela. E quando ela foi tentar fazer um segundo jejum na hora dela, do jeito dela, ela não conseguiu ficar 2 dias fazendo jejum. Entende? É isso que é o escape de Deus. É Deus te dar uma unção para você fazer um jejum. É Deus te dar uma unção para você orar como nunca você orou antes, para você fazer aquela oração chave, para você realmente orar com autoridade. Isso é o poder de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Isso faz parte do livramento de Deus. Amém? Isso faz parte da provisão de Deus sobre a nossa vida, quando a gente crê, quando a gente realmente continua caminhando pela fé. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui nessa noite é para você entender que Deus não perdeu o controle das coisas. Às vezes parece que perdeu o controle, irmão. Aqui muita gente achou que Deus tinha perdido o controle. O rei, não é? Muitos acharam que Deus tinha perdido o controle aqui. Mas a gente não pode achar que Deus perdeu o controle. Amém? A gente tem que ser como o profeta ali. Deus não perdeu o controle, porque ele estava em comunhão com Deus ali, irmãos. O profeta não estava ali desesperado. O profeta estava ali, sabe, reunido ali, talvez orando, conversando, meditando, buscando a Deus, porque ele sabia que o socorro dele estava no Senhor. O socorro dele vinha do alto. Amém, irmãos? No coração dele havia paz, irmãos. Podia estar faltando comida ali, podia estar faltando alimento ali, o alimento estava escasso demais ali, mas não faltou a paz de Deus no coração daqueles homens, porque eles estavam buscando a Deus. E é assim que é na nossa vida também. Amém, irmãos? Na hora da luta, se faltar a paz de Deus na nossa vida, irmãos, a gente sucumbe. Por isso que a gente precisa continuar caminhando pela fé. Porque o que protege a gente, como diz a palavra, a paz de Deus guardará os vossos corações. Sabe, a maior proteção de Deus é a paz que Ele coloca no nosso coração, para a gente não se desesperar, para a gente não fazer besteira, para a gente não agir pela carne. A paz de Deus, irmãos,
é uma prova de que Deus está no controle, que Deus está te sustentando e que a tua fé está tendo resposta. Às vezes você fala, mas cadê a resposta de Deus? Olha primeiro para o teu coração. Se Deus está colocando paz, é porque Ele está no controle, é porque Ele está te sustentando. É uma resposta, isso é uma resposta de Deus, de que certamente Deus vai dar o escape. Amém, irmãos? Deus vai dar o escape. Se Ele está te conservando em paz, é porque Ele está no controle. E como Ele não mente, a palavra dele diz que Ele vai dar o escape. Juntamente com a luta vem o livramento, vem o escape. Então, não desista de crer, porque você vai sair mais forte do que você entrou nessa luta sua, nessa batalha sua, nesse cerco que o inimigo fez, ou que Deus mesmo está promovendo na sua vida para tirar algo, não é para produzir um fruto em você. Amém, irmãos? É assim que Deus trabalha. Não é? Deus forja aqui todo mundo. No meio desse cerco aqui, Deus tratou com todo mundo. Deus tratou com o profeta, com o rei, com o capitão, com a mulher, com os leprosos. Deus trata com todo mundo, irmãos. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E como vamos duvidar de que Ele tem poder para resolver o problema? Não duvide do poder de Deus. Não duvide do amor de Deus. Não duvide do livramento de Deus. Deus é poderoso. Não se desespere. Faça como esse profeta que ficou na casa dele, irmãos. Ele não saltou para fora da cidade, ele não falou besteira, não desistiu, não é, de manter a paz, porque certamente todo mundo estava de olho no profeta. O rei estava de olho no profeta. Ele sabia que a resposta ia vir através da boca do profeta. Todo o povo talvez estivesse olhando para o profeta. E o profeta estava ali firme. Ele estava firme ali porque ele estava confiando em Deus, porque ele estava buscando a Deus. E na hora certa veio a resposta, irmãos. Amém? Então toma posse disso hoje na tua vida. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do cerco, irmãos. Deus tem poder para te livrar. Deus tem poder para acabar com esse cerco na tua vida e trazer a resposta. Amém? E trazer e dar o livramento. E a chave é a nossa fé, a nossa confiança. Continue crendo, continue declarando a palavra de Deus. Na hora certa vem a resposta. Amém? Toma posse disso nessa noite. Deixa eu terminar de ler o Salmo 121 aqui, o versículo 2, 1 e 2, que eu falei uma parte. Terminar com esses dois versículos aqui que o salmista escreve. Salmo 121, 1 e 2. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Amém, irmãos? Só que o profeta não para aqui. Nessa noite, talvez você entrou e você ainda está com essa pergunta: de onde virá o meu socorro? Mas o profeta sabia, o salmista aqui, o servo de Deus, o homem de Deus aqui sabia a resposta. Então ele mesmo diz para a sua alma: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? Que você também possa declarar isso nessa noite, que o teu socorro vem do Senhor, que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aquele que é todo poderoso. É dele que vem o teu socorro.
Amém, irmãos? É dele que vem o teu socorro. Ele vai usar pessoas, às vezes, para te dar algum sinal, alguma direção, como usou os leprosos. Ele usa os seus meios, ele usa pessoas, ele usa o que ele quiser. Amém? Mas a resposta vem dele. Reconheça sempre que o teu livramento, o teu socorro vem dele. Amém, irmãos? E glorifique a ele por isso, que ele é o teu socorro, que é para ele que você tem que olhar. Aprenda a olhar para o alto, porque é dele que vem o teu socorro. Amém? Então recebe essa palavra nessa noite, porque em Deus há livramento, em Deus há um lugar de paz que vai te proteger até chegar o teu escape, até chegar a hora do teu livramento, até que o cativeiro seja rompido, o cerco seja rompido na tua vida, e você vai ter um testemunho poderoso para contar. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.